Tá frio, né? Lucas capítulo 11, versículo 37. Tá gelado. Não, você pode subir a temperatura. Você não vai chegar. Tá em quanto? 19? 22. Pode botar um pouco. Foi 24, 23, tá bom. É a temperatura normal. Qual que é a sua? Lucas capítulo 11, versículo 37. Lucas capítulo 11, versículo 37. Nós vamos até o versículo 41. É bem pequeno, mas muito profundo. Amém? Vamos lá? Lucas capítulo 11, 37 a 41. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão líquidas. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. São, olha bem, 37 ao 41, são pequenos versículos, um trecho em que Lucas, o escritor sagrado, vai tentando mostrar para nós algumas coisas que nós devemos entender, trazer para a nossa vida e multiplicar. O que ele quis dizer hoje para nós, nesse pequeno trecho? Ele é convidado para ir à casa de um fariseu. Ok? Ele aceita. Ele vai. Ele se coloca à mesa. O fariseu esperava dele um comportamento aparente. Para que o fariseu convidasse Jesus para estar em sua companhia, ele deve ter percebido que Jesus era importante. E a importância de Jesus não estava atrelada aos costumes deles. E tanto é que eles reconhecem na postura de Jesus o não cumprimento da lei. Era necessário que Jesus fizesse o higiene das mãos antes, e Jesus começa a comer. Mas Jesus, ao perceber, e percebe, diz a ele: vocês, fariseus. Aí começa. O que nós temos que entender da atitude de Jesus e da atitude do fariseu? O que Jesus traz de novidade? O que é que o fariseu, olhando para Jesus, esperava que Jesus fizesse? Tudo isso é a diferença que nós temos que entender hoje e partilhar. Se nós olharmos as atitudes de Jesus e olharmos a atitude do fariseu, nós vamos entender o que Lucas, lá no capítulo 10, tentou mostrar para nós na parábola do bom samaritano. Está lembrado disso? Então vamos
embora seja pequenos versículos, vamos pegar o trecho da parábola do samaritano. Pegue Lucas 10. Duas folhinhas atrás aí. Lucas capítulo 10, versículo 25. Ok? Amém? Tá bom. Diz assim: levantou-se um doutor da lei para pô-lo à prova e perguntou: mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Esta mesma pergunta é feita para o jovem rico. Que devo fazer eu para possuir a vida eterna? O jovem rico queria comprar, né? Quanto custa a vida eterna? Mais ou menos isso aí. O que eu devo fazer para possuir a vida eterna? O que está escrito na lei? Disse-lhe Jesus. Como lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu pensamento. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Então significa que Jesus não inventou nada. Jesus não trouxe novidade nenhuma. É uma coisa que já está referida lá em Deuteronômio, que é um livro. Deuteronômio significa segunda lei. É o livro da segunda lei. Capítulo 6, versículo 5. Vou repetir. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento. Ok. Aí, ele continua. E a teu próximo, como a ti mesmo. Aonde está isso? Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então, significa que a pergunta para pôr Jesus à prova, ele não traz nenhuma novidade. Tudo já estava perfeitamente delineado no Antigo Testamento, nos livros já conhecidos, Deuteronômio e Levítico. Então, Jesus diz a eles, para eles olharem o que foi escrito. E Jesus continua, para que eles entendessem. Jesus então, antes disso é o seguinte, a pergunta é: e quem é o meu próximo? Lembra bem, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o outro, quem é meu próximo? Porque, vamos entender essa pergunta? A impressão que quem é meu próximo, a impressão que tem um sentido meio de burrice aí, não é? Não é verdade? Mas não é. Não é. É colocar Jesus à prova, porque eles, nas tradições deles, eles traziam um ranço muito grande de que o ranço é: os outros estão perdidos, nós estamos salvos. Então o meu próximo são os meus pares, os judeus, são os israelitas, e fora disto não são meus próximos. Jesus mesmo, numa certa feita, quando a cananeia pede a ele que vá e cure a sua filha, o que Jesus disse? Não convém dar o pão dos filhos aos cães. Estão lembrados disso? Para quebrar o galho, dizer aos cachorrinhos. Não, é cães mesmo. Porque cães são aqueles que eram fora do judaísmo, fora
do grupinho deles, que era um grupinho mesmo. Então, Jesus mesmo diz, depois a Cananeia, o que a Cananeia diz para ele? Senhor, pelo menos as migalhas que caem da mesa. Aí Jesus olhou e falou, meu Deus, eu não vim para os judeus, eu vim para todos. É como se ele despertasse de um sonho e caísse na realidade. Eu não vim para os judeus, eu vim para todos. Eu não posso excluir o A, o B e o C. Eu vim para todos. Os cananeus, os filisteus, os amorreus. Para todos. Então, de repente, as coisas começam a ficar claras. Porque eles queriam que Jesus dissesse que o próximo é o samaritano. E que é isso? O samaritano são os hipócritas, não sei o que. Daria uma briga muito grande. Aí Jesus, muito simplesmente, conta uma parábola para eles. Tinha um homem que vinha e foi assaltado, deixou... Está lembrado disso? Tá bem. Então, esta parábola está dizendo... Eu vou mais rapidinho aqui, mas vocês acompanham aí. Jesus então contou, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente também um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu, moveu-se de compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. Então, Jesus disse, lá no finalzinho, no versículo 37, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz o mesmo. A pergunta é, quem é o próximo? É aquele que usou de misericórdia. Então vai você e faz o mesmo. Tem que ser para nós também. Quem é o meu próximo? É aquele que precisa de mim. Mas o que nós somos levados a imaginar que o fariseu é uma porcaria. O povinho, né? E que o sacerdote é um mau sacerdote. E que o levita, poxa vida, escolhido para tomar conta das coisas de Deus e passa também adiante. O sacerdote não socorre, o levita não socorre e tem que vir um samaritano para socorrer. O samaritano era um pária, considerado excluído. E ele que socorre, tem alguma coisa errada. Então o sacerdote é ruim, o levita é ruim. Aí eu lembro das nossas considerações iniciais. Por que o sacerdote passou adiante? Coisas que nós não conversamos. Por que o levita não ajudou? O que fez com que o sacerdote fosse embora? O que fez com que o levita fosse embora? Deve ter uma razão muito importante. Antes de nós criticarmos o sacerdote, antes de nós criticarmos o levita, e antes de nós colocarmos o sacerdote como um péssimo sacerdote e o levita como um péssimo servidor da lei, vamos entender. Peguem, isso é importante, peguem lá em, vamos pegar aí, Números, capítulo 9, versículo 6. Números, capítulo 9, versículo 6. Acharam aí? Página. Isso aí, agora tem que achar. Números, capítulo 9. Quer ver? Capítulo 9. Tá aqui, ó. 185. Capítulo 9, versículo 6. Página 185.
queria pegar alguns trechos, não vou ler tudo, mas para vocês entenderem. Alguns homens, não podendo fazer a Páscoa naquele dia, pois se tinham um machado tocando um cadáver, apresentaram-se a Moisés. Só isso. Onde você está lendo? No 6. Capítulo 9, versículo 6. Ora. Estava lendo o capítulo errado. Capítulo 9, versículo 6. Ora, alguns homens, não podendo fazer a Páscoa naquele dia, pois se tinham um machado tocando um cadáver, apresentaram-se a Moisés. Quer dizer, tocar num cadáver era ser manchado, era ser se tornar impuro. Era mal. Então, tocar em cadáver, não toque. A lei diz, não toque. Sai fora. Tá bom. Vamos pegar o trechinho lá na frente, para vocês verificarem como que são as coisas. Então, pegue aqui. Levítico 21, 11. Levítico 21, 11. E 22, 4, 7. Vamos lá. Levítico. Fomos do Levítico. Levítico. Depois de Números. Desculpa. Antes. Levítico. Levítico. Não. Levítico tem número? 11. 21. Levítico 21. Não é isso? 21, 11. E 22, 4, 7. Pode estar bem claro. 21, 11. Amém? Qual versículo? Desculpa. Hein? Qual versículo? 21, 11. Vou pegar o 10 para fazer sentido aí para vocês. O sumo sacerdote, superior a seus irmãos, sobre cuja cabeça se derramou o óleo de unção e que foi estabelecido para revestir as vestes sagradas, não descobrirá a sua cabeça e não rasgará as suas vestes. Não se aproximará de morto algum e não se contaminará por seu pai nem por sua mãe. Isso é forte, hein? Aí você fica olhando, o sacerdote, ele é proibido. Como é que ele ia tocar no homem e depois fazer a celebração dele? A lei proibia. Não é que ele era mau. Ele era um cumpridor da lei. E por ser cumpridor da lei, a lei estava acima do homem. O que Jesus quis mostrar? Que o homem está acima da lei. Ou seja, o próximo está acima da lei. O amor está acima da lei. A misericórdia está acima da lei. E não a lei acima. Era preciso inverter. A lei veio disciplinando o sacerdote, o levita, a eles excluírem os leprosos, excluírem os cegos, porque eram tidos como malditos, como culpados de alguma coisa que tinham feito. Ou seus pais pecaram, ou eles pecaram para merecer isso. Era como se a doença fosse um castigo. Isso seria a política da época? Política não, era a regra da época. Era a regra. Isso era um ensinamento, era a lei. Era a lei. Então eles eram cumpridores da lei. E por serem cumpridores da lei, lá se mandaram. E aquele que estava na beirada da estrada não fazia parte da vida deles. Peguem o que eu falei aí, 22, 4, 7. Levítico 22, capítulo 4. Ninguém podia ser o contrário, já acontecia o quê? Não, eles eram considerados impuros. 22, 4, 7. Vou ler.
todo homem de descendência de Arão, atacado de lepra ou de gonorreia, não comerá coisa santa até a sua purificação. O mesmo será para aquele que tiver tocado uma pessoa contaminada por um cadáver, para aquele que tivesse um fluxo seminal. Aí você fala, meu Deus, para aquele que tiver tocado, quer seja um réptil, com que se tenha contaminado, quer seja um homem afetado de uma impureza qualquer. Então, eles eram cheios de entraves, cheios de não pode, isso não pode, isso pode, cheios de regras. E as regras impediam que eles fossem solidários, que eles fossem irmãos. E a lei vai fazendo com que eles segregassem aquilo que são dele. Vão guardar o meu time é o time perfeito, e o resto é resto. Eu não nem saber com eles. Porque a lei era tão taxativa, e eles eram tão treinados a seguir a lei, e de repente aparece alguém dizendo que não era nada disso, e mostrando para eles que as coisas tinham que ser diferentes. Aonde que Jesus foi diferente? Jesus foi diferente quando ele, no Evangelho de hoje, entra na casa de um fariseu. E Jesus mostra para ele que o que importa não são as aparências, mas o que está dentro de você. Mas eles já sabiam de tudo isso. O Antigo Testamento já vem fazendo com que as coisas fossem corretas. Mas nós vamos fazendo com que aquilo que está escrito seja interpretado e vivido de acordo com o meu pensamento. Então, eu distorço, é um jeito de distorcer o que está escrito. E eu não vejo a verdade escrita, eu conto uma mentira e acredito na mentira. Então é mais fácil eu ir adiante, porque eu me considero puro, e lá eu vou ofertar a Deus um sacrifício de louvor. Mas Deus está naquele que está caído lá. Deus não está onde você foi. Deus está lá atrás. E é isso que Jesus está mostrando. Jesus está mostrando que o próximo é aquele que fez com que o caído ressurgisse. É aquele que demonstrou misericórdia. Este é o verdadeiro próximo. Quem é meu próximo? Aquele que precisa de mim. Então, se nós olharmos na diferença do comportamento de Jesus, nós vamos ver. Jesus não foi tocado pela hemorroísa, aquela que sofria de um fluxo de sangue. E a lei estava dizendo que a mulher era impura e que não podia estar nem no meio do povo. Ela tinha que ficar separada e esperar com que a sua menstruação passasse e ela voltasse à ativa. Meu Deus, ela sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. E os médicos, cada vez, em vez de tratá-la, cada vez ela piorava mais. Quando ela toca em Jesus, ela não mancha Jesus. Olha, é Jesus que faz com que a graça passe para ela. Ela é incapaz de passar a desgraça para Jesus, porque ela era considerada uma desgraçada. Na visão da época, era uma pessoa culpada, era uma pessoa excluída, era uma pessoa onde Deus castigou. E Jesus está mostrando que Deus é misericórdia, que Deus é amor. Então, se nós olharmos e entendermos o papel de Jesus, que Jesus vai fazendo,
ele vai mostrando que o ser humano é superior à lei. Mas ele inventou? Não. São coisas que já estão lá em Deuteronômio, que já estão lá em Levítico. Está tudo claro. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu entendimento. Até no pensamento. Está lá escrito. E a teu próximo como a você mesmo. Então eu digo que amo a Deus, mas não atendo o meu irmão, não acudo o meu irmão, passo à frente. Então, Jesus quis mostrar para eles que o verdadeiro sentido do encontro com Deus é o encontro com o irmão, principalmente aquele que precisa de mim. Aonde que se dá isso? Jesus vai mostrando. Jesus para um féretro, para um morto, e pede que o morto se levante, que é o filho da viúva de Naim. Estão lembrados disso? E entrega aquele filho morto à sua mãe. Jesus não cura o cego. Jesus não cura os mudos, os surdos, os coxos. Jesus não ressuscita os mortos. Ressuscita. O que ele vai dizer? Quem é que precisa de médico? São os doentes. Ele vai dizer isso com todas as letras. Quem precisa de médico são os doentes. Já que eu fico imaginando essas histórias assim, de Jesus como humano, eu acho que ele sofreu muito, né? Essas pessoas têm essas leis rígidas, e ele chegar e mudar. Não, ele não sofreu. Não, assim, porque... Não, a dificuldade. A dificuldade. Lógico. Porque eles queriam as leis rígidas, que tudo era impuro, tudo não era bom, e chega Jesus vai curando e vai mostrando a eles que não é assim e tal. Vera, Jesus foi crucificado. Essa pressão na época. Não pelo que ele fez. Jesus foi crucificado por aquilo que ele dizia ser, ou pelo aquilo que eles achavam que ele era. Olha bem, isso nós já conversamos. Ninguém pode crucificar alguém que cure o leproso, ou que cure o cego, ou que devolva a vida ao morto. É impossível você crucificar. Mas ele foi crucificado porque consideraram ele um blasfemo. Porque ele mostrava que ele era filho de Deus. Filho de Deus. O pão da vida. Quem come a minha carne, não é isso? Quem bebe o meu sangue, este permanece em mim e eu nele. Meu corpo, meu sangue, meu corpo e meu sangue, verdadeiramente comida, verdadeiramente bebida. De repente, ele perdoa pecados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Quem é esse que perdoa pecado? Então, essas coisas todas iam e batiam de frente com o que eles, naquela época, entendiam. Existe um único Deus, um só Deus, Javé. E agora esse aqui vem com o Filho de Deus, chamando Deus de Pai, Filho de Deus. Quem é esse? Esta é a grande diferença. Quiseram, de qualquer maneira, fazer com que ele se calasse, e não conseguiram. Então, Jesus vai mostrando para nós, através deste Evangelho, dizendo: vós limpais o que está por fora do vaso, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldades, insensatos. Jesus está dizendo para eles: insensatos, sepulcros caiados, podre por dentro, bonito por fora, podre por dentro. Então é preciso que nós voltemos e entender qual é a grande novidade que Jesus trouxe. Aí diz o seguinte: a lei, ele diz, eu não vou mudar um traço da lei. Não vou mudar. Porque a lei era completa. Jesus não veio para mudar a lei. Jesus veio para que ela fosse cumprida.
Porque a lei determinava: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a você mesmo. Só que eu digo que amo a Deus, mas o meu próximo eu relego a um terceiro, quarto plano. E se nós olharmos, a lei veio sendo modificada. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, em algumas partes, vocês vão ver que são coisas que nós muitas vezes vamos ficando assustados. Quando ele diz assim, deixa eu pegar aqui. Vou ler só um trechinho para vocês entenderem. Fica Levítico, capítulo 21, versículo 16. Levítico, capítulo 21, versículo 16. Está na página 165. 165. Amém? 165. 21, 16. Ok? Vamos ver se vocês se identificam com alguma coisa. O Senhor disse a Moisés. O Senhor disse a Moisés. Olha bem, hein? O Senhor, eles colocam Deus dizendo. Javé disse. Dize a Arão o seguinte: homem algum de tua linhagem, por todas as gerações que tiver um defeito corporal, oferecerá o pão de seu Deus. Deste modo, serão excluídos todos aqueles que tiverem uma deformidade, cegos, coxos, mutilados, pessoas de membros desproporcionais, ou tendo uma fratura no pé ou na mão, corcundas ou anões, os que tiverem uma mancha no olho, ou a sarna, um dardo, que nem sei o que é, mas tem que ver, ou os testículos quebrados. Homem algum da linhagem de Arão, o sacerdote, que for deformado, oferecerá o sacrifício para... Que coisa mais excludente do que essa? Que mais absurdo do que essa? O Senhor disse. E quem disse que o Senhor disse isso? Mas era a visão da época, era a forma da época. Então, aquele que vai ser o sacerdote tem que ser perfeito, lindão, bonitão, altão. Não é isso? E você diz assim, e Deus? Aonde fica Deus nisso? Quer dizer, aquele que é mutilado de uma certa forma está excluído do trabalho. Você nasceu com uma deformidade, então coisa boa você não é. Sai fora, não é verdade? Então, se nós pegarmos a lei e pegarmos o Antigo Testamento, nós temos que começar a entender na visão da época. E eu não posso trazer o Antigo Testamento para a nossa visão, para a nossa época. Nós temos que entender determinadas colocações para que nós não tenhamos um entendimento errôneo de tudo aquilo. O sacerdote é mau, o levita é mau, o fariseu é mau. Não, eles eram atrelados à lei, às regras. E Jesus veio exatamente para mostrar para eles que a interpretação da lei que eles davam é que não estava correto. Era preciso olhar o que Deus revelou ao coração deles e trazer para a vida. Jesus foi mostrando para eles. A samaritana tinha 5 maridos, 5 homens. Ela conviveu com 5 homens e o último não era dela ainda. E, no entanto, Jesus conversou com ela, fez com que ela
entendesse o verdadeiro sentido da presença dele ali, e ela entendeu que ele era aquele que fazia a grande diferença. Senhor, dá-me de beber desta água. Ele disse, se beber da água que eu dou, você nunca mais terá sede. Senhor, eu quero beber essa água. E naquele momento, lá em João capítulo 4, vai dizer assim, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. Fala de nós, não é nem em Jerusalém. Não é lá no monte, só em Jerusalém. Não, os verdadeiros adoradores são aqueles que adorarão o Pai em espírito e verdade. Não é lá em Jerusalém, não, é onde nós nos colocarmos em atitude de adoração em espírito. Jesus disse isso para ela. Jesus está dizendo isso para nós. Isso é um fato. Jesus vai curar o cego de nascença. Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Olha a pergunta. Quem que pecou para que ele nascesse cego? O pai dele? A mãe dele? Então, toda deformidade era tida como castigo. Tido como castigo. E isso perdurou por muito tempo. Vocês se lembram que... Você falava bem sobre castigo. Vocês se lembram que vai nascer um homem, nascia menina. Castigo. Troca de mulher. Nascia menina de novo. Troca de mulher, nascia menina de novo. Aí descobriram, não, tem que trocar é o homem. Que quem dá o Y é o homem, não é a mulher. No entanto, a ignorância, a culpa ia na mulher. A mulher é incapaz de gerar homem, que não sei o que e tal. Troca a rainha. Que não tem que trocar é o rei, pô. Então, a ignorância traz determinadas coisas que nós temos que entender. Atitudes, né? Então, as atitudes advindas da ignorância e eu diria assim, como você faz a cabeça de alguém, do fanatismo, está faltando a palavra que eu quero dizer. Lavagem cerebral. Isso, a palavra é essa. Você vai fazendo uma lavagem cerebral, daqui a pouco você acredita naquilo como verdade. E você é capaz de dar a vida por aquilo. Você dá a vida por aquilo. Como é que pode estar Deus atrás de um homem bomba? Onde ele se suicida e mata mais umas 30, 40 pessoas junto dele. Morri por Alá. Mas como é que você pode ir diante de Alá, levando 40 cadáveres pendurados em você? No entanto, ele faz isso, imaginando uma vida futura maravilhosa. Morra sozinho. Então, nós temos que começar Mas aí é uma a entender. maldade, né, seu Jacques? Seria uma ignorância, uma falta de conhecimento. Mas isso, a maldade não está nele, a maldade está Quem em manipula quem ele. manipulou. Não é? Quem igual a Igreja manipula. Universal também, né, seu Jorge? Quem manipula. Hein? A Igreja Universal, do Bispo de Macedo. Sim, o que tem? Lavagem cerebral também, não é? Esses dias eu vi Eu um passei pela depoimento frente que eu fiquei horrorizada. O que acontece conosco, Eu vi ele fazendo o que acontece conosco é Frente. a nossa ideia de vida é uma ideia em que nós queremos levar vantagem. E na busca de querermos levar vantagem, nós somos manipulados ou manipulamos. Somos desonestos ou tornamos o outro desonesto. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Na propaganda de determinadas igrejas, denominações ou seitas, como vocês queiram chamar, diz assim, explosão dos milagres. Não é? Explosão dos milagres. Vai se reunir 70 bispos, 300 bispos, e haverá uma explosão de milagres. Puxa vida, como é Vamos lá, que né? Onde está pode? Jesus aí? Né? Aí você olha, eu lembro dos 300 sacerdotes de Baal. E lembro lá, Elias contra eles.
aí eu acho que a história se repete. Então a gente fica olhando como é que as coisas vão sendo tratadas e manipuladas. E olha que a igreja enche de gente. Por que a igreja enche de gente? Porque eles estão buscando os milagres. Aquele que diz que vai curá-los, eles vão buscar as curas. E o mais importante não é a cura. O mais importante é encontrar o Deus que cura. Então, nós temos que mostrar que o importante é Deus quem cura. E é o Deus que cura. Esta é a grande diferença. Então, Deus, da sua infinita bondade, fez com que nós fôssemos entendendo a atitude de Jesus em todas as circunstâncias. Jesus nunca disse, ou nunca disse, aquilo que eu falei eu vou mudar. Não, ele sempre foi coerente com tudo que ele foi mostrando para nós. E a maior coerência está na morte dele. E ele poderia não ter morrido. Poderia. Tudo que eu falei é brincadeira. Vamos mudar de assunto, o que passou, passou. Não foi isso? Até os da casa dele achavam que ele estava doido. Lembra disso? Está lá em Marcos, dizendo assim, que os seus acharam que ele tinha pirado. Então, foram lá para impedir que ele não falasse, ou para que ele parasse de falar o que ele estava falando. Porque ele estava dizendo, o pai trabalha, eu também trabalho. Bom, estas coisas todas nós temos que entender. E o nosso entendimento está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a atitude de encontrar o próximo, é nele que nós encontramos Deus. Ninguém vai ao Pai, está lembrado disso? Ninguém vai ao Pai se não passar por mim, diz Jesus. E ninguém vai... Olha as coisas que não são importantes. Ninguém vai ao Pai se não passa por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a mim, olha como é que é a coisa interessante, se o Pai não atrair. Quem nos leva a Jesus é o Pai. Mas o Pai me levou porque eu sou bonzinho. Não, o Pai te levou a Jesus porque você é um estrupício. O Pai levou a Jesus porque você é o pior. E Jesus é aquele que te santifica e aquele que te melhora. É por isso que ele vai fazer com que você tenha uma vida nova. Quem está em Cristo é nova criatura. Mas aquela vida velha, aquele homem velho, quem quis mudar foi o Pai. O Pai falou assim, Jesus, estou mandando uma tranqueira aí. Põe lá. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E Jesus, por ser o caminho, verdade e vida, ele vai fazendo com que nós nos tornemos um com ele e ele um conosco. Trabalhando em nós. Em Apocalipse, lá no capítulo 7, vocês estão lembrados que nós já conversamos. Quem são esses, Senhor, que te assistem? De vestes brancas. Estes são aqueles que venceram a grande tribulação. Sei. Quem são esses? Esses são aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estão lembrados disso? Então, aonde que nós vamos buscar a pureza? Aonde que nós vamos buscar a graça? Em Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Olha, e ele começa não falando dele. Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira. Vós sois os ramos. Ninguém produz frutos se não estiver conectado em mim, ligado em mim. Então nós vamos entender que o chamado de Jesus para nós não é porque nós somos bons, melhores do que os outros. Talvez nós sejamos os piores e Ele está nos dando a oportunidade de sermos melhores.
Então a gente fica imaginando, eu venho de ficar envaidecido, eu vou ficar preocupado, porque ele me reúne aqui, porque eu sou pior mesmo. E eu preciso melhorar. Amém. Essa é a ideia. E a gente vai, né, baixando a bola, né? Senhor, tira de mim meu orgulho, minha vaidade. Eu acho que eu sei tudo. Eu acho que eu sou o dono da verdade. E não sou. Não sou. Mas o bom Senhor, quando a gente descobre isso. Quando não descobre. Olha, lembra, Senhor, não me deixes jamais caminhar solitário. Porque a minha cabeça é uma cabeça que eu digo, sozinho é a oficina do diabo. Eu preciso da tua presença, eu preciso da tua companhia. Venha caminhar comigo. Não me deixes nunca caminhar solitário. Porque o Senhor conhece a minha fraqueza e o meu coração. E Ele conhece? Claro que conhece. Amém? Amém. Mesmo, amém? Cheguei. Então vamos. Em atitude de adoração, em atitude de entendimento de tudo aquilo que Ele nos falou,